Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, nosso querido e amado irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, que está agora na glória, né? E esperto, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida já me está garantida, que o Senhor Jesus dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, ou seja, a sua verdade, a sua palavra, né? E esse mesmo apóstolo Paulo, que é apóstolo dos gentios, gentios quer dizer estrangeiro, né? Que não é da dispensação de Israel, que não nasceu em Israel, que não tem nada a ver com Israel. Seria o quê? Seria você, eu, nós que somos brasileiros, americanos, chilenos, argentinos, franceses, né? Então, na lei de Moisés, Deus escolheu, aliás, no tempo de Moisés, Deus escolheu Moisés para dar a lei dele a Moisés, aquela lei pesada, né? Que deu para os judeus ali, no meio do povo judeu, não deu para os jebuseus, saduceus, para os egípcios, né? Não deu para nenhum dos povos que estavam ali ao redor dele, para nenhuma nação. Deu exclusivamente para os judeus. É essa lei que o Macedo, Silas, essa gente aí, os líderes religiosos, tentam arrastar vocês, que são gentios, que quer dizer estrangeiro, para debaixo delas, debaixo de uma lei que nem mesmo os judeus que receberam a lei que foi para eles conseguiram obedecer e nem cumprir, nem obedecem até hoje, né? Eles tentam obedecer e não obedecem até hoje. E nem mesmo eles são obrigados a guardar essa lei, né? E esse apóstolo Paulo, né? Ele disse o seguinte: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ora, se você quer imitar alguém, se você quer ter alguma referência, né? Porque as pessoas gostam muito de imitar. E se você quiser imitar alguém na fé, né? No procedimento, imite o apóstolo Paulo. Aliás, todos nós devemos imitar o apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios. Porque assim como Deus deu a lei para Moisés, para que Moisés levasse até o povo judeu, quando Deus quis dar a sua graça, quis manifestar a sua graça, ele também escolheu um homem só. Ele escolheu o apóstolo Paulo. Mas e os discípulos do Senhor Jesus? Escolheu para outra tarefa, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ele escolheu para escrever os relatos dele, enquanto ele estava num corpo físico, num corpo de carne. Por exemplo, se fosse hoje, você quisesse saber como é que foi que Jesus curou o cego, o cego de Jericó, curou o paralítico, essas coisas, Paulo diria para você agora assim, ó, fala com aquele pessoal ali, ó, fala lá com o Tiago, fala lá com o João, eles vão explicar melhor para vocês, tá? Fala lá com o Mateus, né? Fala com ele, fala com Pedro também. Agora, se você quiser saber quem é o Jesus ressuscitado, aí você pode falar comigo. Mas é dois Jesus, Paulo? Não, é um só. É que quando ele estava em carne, ele estava andando com eles. Eu, por exemplo, nunca vi Jesus segundo a carne. Eu não sei como é a barba dele, não sei qual era a altura dele, se ele era um queimadinho do sol, se ele era branco, se ele tinha olhos verdes. Eu não sei quem é esse homem, porque eu não conheço ninguém segundo a carne, né? Eu não conheci ele. Agora, se você quiser saber, pergunta para eles ali, ó, eles que andavam com ele, para cima e para baixo. Não... Aí você pode saber. Agora, se você quiser saber quem é o vivo nesse exato momento que está dentro de você, aquele que morreu, né? Ressuscitou, apareceu, né? Apareceu no terceiro dia para todo mundo, que subiu e deu tchauzinho para vocês e mandou o Espírito. Se você quiser saber quem é esse aí você pode conversar comigo, porque esse aí eu conheço. Tá vendo? Ah, mas no tempo de Moisés tinha Josué, tinha Caleb, tinha vários líderes ali, tinha vários anciões, mas Deus falava com Moisés. Quem não obedecesse Moisés seria até mesmo
apedrejado, levado para fora do arraial e apedrejado porque estava desobedecendo a Moisés. Por quê? Era simplesmente a Moisés? Não. Era a Deus, porque Moisés falava por Deus. Então você precisa entender, quando Deus quis dar a lei, que é uma coisa carnal, que era para ser cumprido na carne, lavamentos, cerimônias, menzunzá, festa da Páscoa, batismo nas águas, todas essas coisas aí, sangue do cordeiro, todas essas coisas, passar sangue na porta, né? Todas essas cerimônias judaicas que você vê, foram dadas para o povo judeu através de Moisés. Agora, quando Deus quis dar a graça, que não tem nada a ver, que é essa mesma lei transformada numa coisa espiritual, é a mesma lei. Só que Deus transformou todas essas leis, esses mandamentos, em duas coisas só. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo ou como a ti mesmo. Se você conseguir fazer essas duas coisas, você cumpriu toda aquela lei que Deus deu ao povo judeu, que nem eles conseguiram cumprir, nenhum homem conseguiu cumprir e nenhum que tentar cumprir hoje vai conseguir. Não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. Veja que a lei só fala não. Não, não, não. Quando no Evangelho que o Senhor Jesus Cristo revela ao apóstolo Paulo, ele diz, em Jesus temos sempre o sim. Tá vendo? Sim, Deus está dizendo sim, sempre pra gente, né? Porque somos filhos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse, sede, pois, meus imitadores. Olha, naquele tempo a galera imitava Moisés. Todo mundo imitava Moisés. Ali Josué queria imitar Moisés, todo mundo, né? Pois é, queria ser como Moisés, olha. E na graça, depois que Deus vem, cumpre a lei, Deus se veste de carne, fica 33 anos, se chama Jesus de Nazaré, lembrando que ele não é da Bahia, não é de Pernambuco, não é dos Estados Unidos, não é da França, não é de lugar nenhum. É porque ele nasceu ali, chamavam ele de Jesus de Nazaré. Tem até líder religioso que ora aí, né? Em nome de Jesus de Nazaré. Né? Ele não é de Nazaré, ele não é de lugar nenhum. Ele é Deus vivo, poderoso, criador do universo, ou dois universos. É dois universos, um físico e um espiritual. Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou o Senhor. Olha aí, que dia? Ele não está falando desse dia não que amanhece, não. Ele está falando do dia antes que houvesse o sol, antes que houvesse lua, antes que houvesse qualquer coisa. Eu sou o Senhor e não há outro. Tá? Que maravilha, né? O nosso Deus. Né? Então, quem quer saber quem é esse Deus aí que está dizendo essas palavras, tem que falar com o apóstolo Paulo. Quem quer saber o que Jesus está pensando agora, o que é que Jesus quer para a sua vida neste exato momento agora, você tem que saber quem é o líder, quem é o seu apóstolo, né? Quem é o homem que Deus revelou, que Deus levantou para lhe dar informações a respeito de quem é ele em espírito. Não é? Assim como quem queria no tempo da lei ou naquela época saber informações a respeito de Deus, teria que falar com Moisés, né? Então se você quer saber alguma coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, então você conversa com o apóstolo Paulo. Se você quer saber as historinhas de Jesus quando estava fisicamente em carne e osso, né? Você conversa com Pedro, conversa com Tiago, conversa com João, conversa lá com eles. A historinha da mulher que Jesus perdoou lá, a mulher hemorrágica, o homem que desceu pelo telhado, aquelas coisas que Jesus fez, esses relatos que eles escrevem, né? Esses relatos aí que escreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, são relatos, são coisas, milagres, sinais que eles viram Jesus fazer. Eles foram relatando e está aqui. Eles foram tomando essas informações, escreveram em papiros e hoje está aqui na Bíblia. Por sinal, tem muita mentira aqui dentro da Bíblia que você deve tomar cuidado. Que os líderes religiosos há séculos vêm mexendo na Bíblia e aqui tem muita mentira. Tem muita mentira nos próprios escritos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles tentaram mexer até nas cartas do apóstolo Paulo, né? Só que eles se deram mal, porque eles pensaram assim, não vai ter ninguém que entenda essas cartas de Paulo, não. Deixa aí mesmo, ninguém vai ter capacidade de entender isso. O cara, para entender isso, ele tem que ter alguma coisa especial, né? Para entender isso, né? Só Deus pode revelar isso aqui para eles. Então não tem perigo, não. Vamos colocar essas cartas de Paulo aqui, né? Vamos dar uma mexidinha aqui
aqui, vamos dar uma mexidinha em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto é que tem coisa em Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus nunca falou e está escrito ali. Por exemplo, a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus nunca falou isso, tá vendo? E tem líder religioso aí do sistema religioso que faz uma festa em cima disso aí, né? Faz campanha, toma todo o dinheiro do povo, né? Leva o povo a fazer votos, sacrifícios, né? Tudo isso. E Jesus nunca falou isso. Imagina só Jesus fazendo jejum e oração para expulsar demônio, ou mandando os discípulos dele fazer jejum. Não, irmão, tem uns demôniozinhos aí que é fraco, mas tem outros demônios que é forte. Então você tem que jejuar 40 dias, 40 noites. Olha o absurdo. Né? Jesus chegava e dizia, sai, e acabou, e não queria nem papo, não fazia entrevista como esses aí faz hoje. Cala a boca. Quando ele começava a gritar, eu sei que você é o filho de Deus. Jesus cala a boca e sai dele. Não tem papo. Jesus não perdia tempo com essas coisas. Né? Jesus não estava interessado nessas coisas. Enquanto muita gente fica por aí, né, maravilhado com essas coisas, com sinais, os paralíticos estão andando, oh Deus poderoso, né? Glorifica de pé, igreja. Jesus não estava nem aí para essas coisas, né? Tanto é que um dia os discípulos, Jesus ficou em casa descansando, foi lá descansar um pouquinho, aí falou para os discípulos, vai nas aldeias aí, ajuda o povo aí, leva a minha palavra aí, se encontrar lá alguém doente, alguma coisa, cura, tal. Aí eles foram, 70, né? Aí chegaram lá, me fizeram a festa, aí voltaram tudo maravilhado, né? Aí chegou para Jesus, Senhor, que maravilha, pessoas curadas, tal, né? Olha, até os demônios obedecem a gente. E Jesus falou, meu amigo, não me encha a paciência com o negócio de demônio, não fique alegre por causa dessas besteiras, não. Se alegre porque o seu nome está no reino de Deus, porque você é um filho de Deus, você é um abençoado. Quem é demônio? Você é muito mais do que demônio, você é meu filho. Né? Você deita e rola em demônio, faz o que você quiser. Né? Porque esse universo, tudo que existe fisicamente, espiritualmente, e tudo que existe no mundo visível e invisível, eu não fiz para mim, eu fiz para vocês. Vocês são dono de tudo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com o demônio, com o que vocês quiserem. E eles não estavam entendendo isso. Quando Jesus falou o seu nome está no reino do céu, é que você é um herdeiro, você é um filho de Deus. Filho de peixe, peixinho né? Pois é. Então as pessoas ficam se maravilhando com isso, com essas besteiras. Né? Ao invés de procurar entender o que é o reino de Deus, né? Mas para entender o reino de Deus, só existe um que possa lhe dar essa informação inicialmente, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo joga a bola para você, você aprende, e aí você anda sozinho com as suas pernas, você vai crescendo, no espírito, né? O apóstolo Paulo é nosso irmão, nós vamos morar todos nós no mesmo lugar, por isso que ele disse, a nossa pátria está nos céus. Ele não disse a minha pátria está no céu, ele disse a nossa pátria está nos céus, né? É minha, dele, ele sabia que todos nós, o apóstolo Paulo foi lá, né? Enquanto muitos estão aí falando que é isso, falando que é aquilo, o apóstolo Paulo foi lá e ainda diz que viu e ouviu coisas inefáveis, né? Palavras inefáveis que não é lícito referir ao homem. Que homem? Ao carnal, não é a nós. Porque as palavras do céu, as palavras do reino de Deus é para ser ditas, só o homem espiritual consegue entender. O homem espiritual que está aí agora dentro de você, que talvez esteja aí angustiado, triste, amargurado, né? Talvez você perdeu um familiar aí com essa pandemia, com essa doença, né? Talvez você esteja aí angustiado, né? Cabisbaixo, mas se alegre, porque Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dentro de você. E pode ter certeza que o seu familiar, ele não está morto, não. Embora você perdeu ele fisicamente, né, o corpo, né, a gente se acostuma a ver as pessoas ao nosso lado, nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, né, embora a gente não possa mais vê-los fisicamente, mas pode ter certeza que eles estão salvos, né? Tenha eles ido em qualquer religião desse mundo ou não.
tenha sido ateu, seja lá o que for, não importa, ele é um ser humano, é uma alma, é imagem e semelhança de Deus, é um filho de Deus, está com Deus agora, e mais a mais, nós vamos partir também logo logo, nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos turistas aqui, nós estamos aqui de passeio, né? A gente sentimos agora, mas daqui a pouco é a gente que vai também. Outros estarão também sentindo a mesma coisa, porque a gente sente, a gente tem amor no coração, né? Mas fique tranquilo, porque ou a gente, ou com coronavírus, ou sem coronavírus, você pode passar a vida inteira, morrer com 150 anos sem ter enfermidades, sem ter problemas, sem ter nada. Você pode ficar sadio, sem nunca sentir nenhuma dor de cabeça. Mas um dia você irá sair desse corpo, irá sair daqui. Todos nós iremos voltar para Deus, né? O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos aqui, né? Nesse mundo. Então nós não temos nada. Nós estamos aqui, Deus colocou essas pessoas ao nosso redor para nos fazer felizes, os nossos filhos, né? Os nossos amigos, essas pessoas, tudo que estão ao nosso redor, é para que a gente seja feliz. Né? E muitas vezes a gente não aproveita, vive aí batendo boca, brigando, um odiando o outro. Mas por que tudo isso? Porque não falta-nos o conhecimento espiritual de Deus. Mas tudo isso é uma coisa passageira. Você vê que com o passar do tempo, você vai se conformar, Deus vai te confortar, né? Então, fique tranquilo, né? Já são mais de 40 mil brasileiros, né, que partiram daqui, foram para a glória, pode ter certeza. Estão agora com Deus, né? Independente dessa pandemia, independente do que for, está tudo no controle de Deus. Essas pessoas estão com Deus. Se você pudesse ver essas pessoas agora, a sua mãe, seu pai, seu familiar, olha, eles estão muito bem. E se você disser assim, venha para cá de novo, eles vão dizer, não, de jeito nenhum. Vença seu tempo aí, depois você venha para cá. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Lembra que o Senhor Jesus disse para o rapaz que estava lá do lado dele na cruz, o ladrão lá? Que os crentes falam que é o bom ladrão. Que bom ladrão? Todo ladrão é mau, não existe o bom ladrão. Tinha o mau ladrão e o bom ladrão, você vê a ignorância espiritual. Todos os dois eram ladrão. Mas um estava lá e disse, olha, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. O bicho está pegando aqui, eu sei que daqui eu não vou sair, né? E quando eu estava aí roubando por aí, eu até ouvi falar do Senhor. O Senhor é aquele que todo mundo está falando? O Senhor é aquele que curou cego, que curou paralítico, que pregava o amor? O Senhor, não tive a oportunidade de te conhecer, batendo papo na cruz, ele está esquecendo até do prego que estava na mão dele, né? Começou a bater papo com Jesus, né? E veja, ele chamou Jesus de Senhor. Como é que eu vou chamar um sujeito que está condenado igual a mim, na mesma sentença que eu, de Senhor, eu chamar de você? Né? Você veja, por isso que a Bíblia diz, ninguém diz Senhor Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. Olha aí. Tá vendo? O que é ninguém? É ninguém. Ninguém diz Senhor Jesus se não for impelido e movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali movendo ele. E veja que ele não precisou fazer campanhas, votos, sacrifícios, ter estudo de teologia, né? Ir no templo de malandrão, rezar terço, acender vela, adorar anjo, duendes, né? Subir a escadaria com a cruz nas costas, fazer novenas, trezenas, subir Monte Sinai, ir para a fonte de Gideão, né? Dar tudo o que tem, pegar o dinheiro na poupança, né? Entregar tudo lá no altar do Macedo, do Silas, né? Ele não precisou fazer votos, sacrifícios, nada disso. Ele disse para Jesus, para o Senhor Jesus, disse o seguinte, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Quem disse a ele que Jesus tinha reino? Como é que pode o sujeito todo quebrado na cruz, pendurado, numa sentença daquela, ter reino? Que reino? Quem estava convencendo ele que Jesus tinha reino? Veja como o Espírito Santo faz, né?
Por isso não acredito quando esses líderes religiosos dizem que para você ser salvo, você tem que sacrificar, como o Macedo diz, né? A salvação tem que sacrificar, a fé sacrificial, nada. Você está dando todo o seu dinheiro para eles. O homem deu algum dinheiro ali para Jesus? E nem que ele desse o mundo inteiro para Jesus ali, isso não ia resolver nada, né? Porque a salvação, então ele estaria pagando a salvação, né? É como essa gente está pagando aí, né? Jesus estava quieto, né? Veja que os dois estavam xingando Jesus, né? Desce daí. Aí, meu irmão, você fez bem para tanta gente aí, salvou. Eu vi falar o outro, né? Eu vi falar que você perdoou um monte de gente, você curou o cego, curou o paralítico. Seu discípulo está aí falando para todo mundo aí que você andou em cima do mar, que você curou isso, fez aquilo. Salva-te a ti mesmo, mano. Salva nós também. Né? Você vai ficar aí parado, deixar os caras matar nós aqui. Só que aquele outro que ele estava falando, ele estava querendo, não era se salvar, ele estava querendo era sair da cruz. Se livrar do problema, mas ele não estava nem aí para Jesus, né? E o outro também estava xingando, é isso mesmo. E Jesus quieto lá no meio, né? Aí daqui a pouco o outro começou a perceber, né? Falou, pô, tô falando demais aqui. Aí daqui a pouco ele repreendeu, antes dele falar com Jesus, ele repreendeu o outro. Falou, companheiro, deixa o homem quieto aí, cala a boca aí. Fica na tua aí. Você tá reclamando de quê? Nós estamos aqui que nós somos maconheiros mesmo. Nós somos bandidos, nós somos ladrão, nós matamos, nós fizemos um monte de besteira. Você queria estar onde? No Play Center? Na Disney? Você está colhendo o que você plantou e eu também, pô. Nós não fizemos isso aqui, não fizemos maldade, nós não estamos aqui à toa. Né? Nós não estamos aqui inocentes. Inocente nós não temos nada. Aí depois que ele repreendeu o outro, ele falou, ô Senhor, desculpa aí, tá? Agora, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino, entrares no teu reino, né? Aí Jesus olhou, né? Você vê que Jesus é terrível, né? Mesmo ali na cruz, né? Já estava evangelizando, né? Sem falar uma palavra, né? Aí a única vez que ele falou, ele olhou para o homem e disse, em verdade... ele falava duas vezes. Quando ele falava duas vezes isso, é porque ele ia dizer uma coisa muito importante. Em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Já pensou se tem um pastorzão desse lá que fica aí, esses religiosos aí, lá no pé da cruz, lá quando Jesus falou isso para o homem, ia falar assim, eu não falei que esse homem não é filho de Deus coisa nenhuma? Como que pode um vagabundo desse, que matou, que roubou, que estuprou, que fez um monte de barbaridade nessa terra? Né? Geralmente esses que estão acusando faz outras coisas também, até piores, né? Como que pode, né? Um pastorzão desse... Jesus, como que pode o Senhor dizer que um homem desse vai? Eu que estou aqui, que construí o templo de Malandrão, eu que oro todos os dias, jejuo, dou dízimo, dou oferta, faço sacrifício, campanha, vou na missa, vou em todas as religiões, adoro todos os deuses, todas as deusas. Eu que estou aqui me sacrificando, que acordo cedo, eu sou obreiro, eu tenho que acordar cedo, eu lavo a igreja, eu limpo, eu compro material para a Santa Ceia, né? Eu que sou pastor, que larguei minha vida, minha família, larguei tudo aos 16, 18 anos, e já estou há 20 anos aqui dentro da Inlude, me sacrificando, né? Aguentando toda a maracutaia dos líderes, né? Da cúpula, se sendo pisado, humilhado, jogado para todo canto. E esse cara aí, que matou, roubou, vai para o paraíso morar comigo. Nós vamos morar juntos. Jesus ia responder, é isso aí. Mas por quê? Porque eu quero. E por que eu só quero? Porque eu sou Deus. Eu salvo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro.
e não há ninguém que possa livrar ninguém da minha mão. Eu faço o que quero, a hora que eu quero e bem entendo. É ou não é? Eu sou Deus, eu sou o Criador. Eu deixo viver quem quer, quem eu quero e mato quem eu quero. E aí, você vai me pegar? E aí, algum problema com isso? Quer que eu repita ou eu preciso desenhar para você alguma coisa? Tá vendo, gente? Que a sua salvação não depende de nada disso? Olha, a salvação é difícil, irmão. É difícil ser salvo, irmão. Vê essas pregações aí desses hereges. É para você sempre estar ali dentro, sempre estar ali escravizado, sempre estar ali dando tudo que você tem, sempre na mão deles. Aí você é usado, né? Além de tomar tudo o que você tem, o seu dinheiro, o seu tempo, né? Que tempo é precioso, né? Que uma pessoa que passa 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos no lugar desse está perdida. Não toma só seu dinheiro, não, toma o seu tempo, né? Você poderia estar estudando, fazendo outra coisa, está ali, ó, servindo a eles, né? Mão de obra de graça, barata, né? Que essa gente não contrata empresa para limpar esses templos, para fazer nada para ele. É tudo o obreiro que tem que fazer, o jovem, o evangelista, o membro, né? Dízimos, ofertas, né? Tudo na mão. Pois é, além do seu tempo, né? Que é a sua vida, também os seus bens materiais. E tudo isso dizendo que se você quer ter a salvação, você tem que sacrificar, você tem que dar tudo no altar. Macedo esperto, né? E as mentiras? É tanta mentira que essa gente conta, né? O Macedo aí, assim, disse que foi curado em um dia com cloroquina. Tudo isso é mentira, gente. Por trás de tudo isso aí tem uma trama infernal. O Valdemiro Pé de Feijão, meu Deus, eu já vi gente falar mentira, hein? Mas aquele ali é recordista. Pinóquio perto dele, né? Perde de 100-0. Então, meu amigo, por isso o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. Você só descobre essas coisas quando você está imitando o apóstolo Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, irmão. É para imitar a mim. É para imitar Pedro? Não, é para imitar a mim. Mas não é para imitar Tiago, a galera lá que também são de Jesus, não. É para vocês imitar a mim. Mas veja o que ele diz: seja meus imitadores. Olha lá. Assim como eu sou de quem? De Cristo. Ele está querendo dizer, se você imitar a mim, você estará imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Veja que ele não falou Jesus de Nazaré. Tá vendo? Aí você perguntar, que Cristo? O ressuscitado. Mas é 2? Não tem um outro que andava com Pedro? Não, eu sei. Não são 2, é um só. Só que com 2 manifestações. Você não está entendendo? Paulo está falando para você. Uma, ele estava em carne. Lembra que ele era carpinteiro, tal, chamou eles andavam com ele para cima e para baixo. Aquele estágio ali que ele estava era a carne. Agora, ele foi crucificado, ressuscitou e voltou a ser o que ele sempre foi. Deus vivo e poderoso, luz inacessível, o Todo-Poderoso, que ninguém pode mais pregar ele na cruz em lugar nenhum. Ele agora se tornou o que ele sempre foi, com mais glória ainda. Agora ele está em espírito. Sim, mas ele está lá no céu, lá no trono. Não, ele está simultaneamente no trono e dentro de você. Como dentro de mim? Você não tem um corpo aí? Tenho. Você não tem uma alma? Tenho. Então, passando o seu corpo e a sua alma, tem o seu espírito. Ele está dentro do seu espírito, ele está morando em você. É mesmo? Mas eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de falha, eu tenho um monte de coisa ruim na minha vida. Mas ele está aí dentro de você. Mas como ele pode morar dentro de mim se eu sou mau? Mas ele mora dentro de você. E o que eu faço para deixar de ser mau? É só você se alimentar da palavra dele.
É só você ouvir o que eu estou lhe falando, que você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, e essas maldades que você faz, que chama-se obras da carne, elas vão perder a força. Mas peraí, apóstolo Paulo, o senhor está querendo me dizer que ele me limpou por dentro, me purificou por dentro, mas deixou essas coisas ruins na minha natureza? É. E onde está escrito isso? Gálatas 5,16. Ali você vai ver as suas duas identidades. Você sabia que você é a única pessoa que tem duas identidades? Porque no mundo a pessoa pode ter só uma identidade, você tem duas. Uma espiritual e uma física. Qualquer lugar que você vai, alguém lhe pede, você tem RG? Você lhe apresenta, para a pessoa saber quem é você, onde você nasceu, quem é o nome do seu pai, de sua mãe, de que estado você é. Você tem outra identidade espiritual. Então o apóstolo Paulo disse: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 1 em diante: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Você sabia que você já está ressuscitado? Olha, quando eu morrer eu vou ressuscitar. Não, você já está ressuscitado há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus morreu, você morreu, espiritualmente falando. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele. Nós vamos falar a respeito disso para lhe explicar melhor, só estou lhe dando um adendo aqui, né? Não fique pensando que Deus está esperando você morrer para ressuscitar. Não, porque o que vai morrer, né? O que vai morrer, a parte do seu ser que vai morrer, e graças a Deus por isso, é o seu corpo. Vai lá, a família vai lá no velóriozinho, vai dar uma veladazinha, depois vai colocar lá na terra, né? Lembra que Deus disse para Adão? Tu és pó. Tu és o quê? Pó. E para o pó o quê? Tornarás. O que é que torna para pó? O corpício. Seja ele de Gisele Bündchen, de Tom Cruise, do Super-Homem, seja de quem for. Seja bonito, feio, baixo, alto. Uma hora vai pro caixãozinho. Do caixãozinho vai lá pra terra. Vira pó. Depois de muitos anos, vai lá, só tem um pó. E o espírito? Voltou para Deus. Lembra da identidade? Essa é a sua verdadeira identidade. E só quem pode lhe dar informações do mundo invisível, do velho ou do novo homem, é o apóstolo Paulo. Por isso que Jesus chamou Moisés na época dele e chamou o apóstolo Paulo na época dele. Só quem podia lhe orientar na lei era Moisés, se você vivesse naquele tempo. Mas como você vive na nova aliança, depois da cruz, e você não é judeu, é gentil, hoje você tem que ouvir o apóstolo Paulo. Por isso que essa maioria dessa crentaiada aí está tudo perdido. Uma hora ele está lá lendo Abraão, outra hora ele está na lei, outra hora ele está lá em Davi, daqui a pouco ele está lá nas histórias de Jesus de Nazaré, e ele não sabe que Jesus é realidade, é vivo, está vivo dentro dele hoje. Você tem que viver de realidade, você não tem que viver de fantasias, de sinais, de nada disso. Isso tudo Jesus fez para mostrar que ele era Deus. Mas você não pode viver apegado lá na historinha do cego de Jericó, como fica o Valdemiro Chapelão contando essas histórias todo dia, porque tudo isso aí dá dinheiro, né? Você ficar contando essas histórias, né? Eles adoram, né? Pois é. Então ele diz aqui, ó, desculpa, no versículo 1 Coríntios 1, deixa eu ver, não, 1 Coríntios 15, versículo 1, a ressurreição de Cristo, penhor da nossa salvação. Quer dizer, Jesus já ressuscitou, então a nossa salvação está garantida. O que é penhor? É garantia, né? Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó, o seu apóstolo, o que ele vai dizer? Ó? Irmãos, ele não está falando com aquelas pessoas há 2000 anos atrás, não, que aquelas pessoas nem existem mais, segundo a carne. Já foram embora, já está na glória. Ele está falando com a gente agora. Está falando para todos os cristãos daquela época, dessa época. Quando a gente sair daqui, essa palavra vai ficar para os que vão nascer também. Olha aqui, ó. Irmãos, venham lembrai-vos do evangelho que vos anunciei. Olha aí. O qual recebestes,
e no qual ainda perseverais. Tá vendo ele falando? Se ele tivesse a carta aqui, ele mandava um e-mail, mandava um zap para você, um telegram, né? Ou um vídeo, ou um áudio, né? Dizendo isso aqui. Se o apóstolo Paulo tivesse nessa época aqui, nossa, aqui agora, ele tinha mandado um e-mail para você, um áudio, ou um zap direto, dizendo assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ó, deixa eu lembrar para vocês, é isso que ele está querendo dizer, deixa eu lembrar para vocês mais uma vez o evangelho que eu anunciei para vocês. Por que ele estava lembrando? Porque sempre estava entrando um falso profeta no meio da igreja para tentar arrastar as pessoas, tirar as pessoas da graça. O apóstolo Paulo estava sempre lembrando. Ele diz aqui, ó: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Que evangelho que ele anunciou? Hã? Campanhas? Sacrifícios? Voto? Colocar tudo no altar? Não. O que é evangelho? Boas novas, boas palavras. Evangelho de quem? De Jesus de Nazaré? Não. Evangelho do Jesus ressuscitado, que não são dois, é um só, com duas manifestações. Você já entendeu, né? Ele diz aqui, ó: venham, irmãos, 1 Coríntios 15:1. Irmãos, tá vendo como é que ele nos chama? De irmãos. Tem gente aí que quer que você trate ele como bispo, pastor, apóstolo, reverendo, papa, né? O apóstolo Paulo não é um homem de Deus? Tá vendo que ele não exige nada disso, desses tratamentos, desses títulos? Ele chama a gente de quê? De irmãos. Todos nós somos irmãos. Não tem esse negócio do pastor ter pistolão, ter lá no céu pistolão, que ele pode falar com Deus, pode orar a Deus, só ele que é o sacerdote, só ele que pega pedido seu para levar para Deus. Não, todos nós somos irmãos. E se somos irmãos, temos um pai. E se temos um pai, todos os filhos têm acesso a esse pai. Não é? Aprenda isso. Pare de ficar nesse negócio de achando que o cara é Moisés que está levando você, que é ele que tem que fazer tudo por você. Ele vai na frente, você vai no deserto atrás dele. Pois é, você vai morrer no deserto aí, atrás dessa gente. Eles gostam disso, que a idolatria, que os seus olhares sejam todo para eles, para que você fique dependente deles, porque aí ele domina você, toma todo o seu dinheiro, né? E usa você como gado para votar nos políticos dele. Para quê? Para que eles adquiram rede de rádio, televisão, poder, compre mansões, time de futebol, aviões, helicópteros, não é? Mande você catar latinha para dar tudo para eles, para sacrificar para eles, né? Eles estão sempre nas mansões, com seus melhores carros confortáveis, estão sempre viajando, curtindo com a família dele, enquanto você está aí na sarjeta, né? Imagine uma casa que tem 10 irmãos. Aí tem lá 7, tudo numa boa, comendo e bebendo, né? E tá lá 3 irmãos que moram na mesma casa, filho do mesmo pai, tudo na miséria. Né? É igual tá os 10 filhos sentados na mesa, tem lá 7 comendo e 3 olhando, que não pode comer, não pode participar. E o pai é o mesmo, e a casa é a mesma. Não tá vendo que isso não existe? Né? Então veja o que ele diz. Irmãos... Irmãos, 1 Coríntios 15:1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste. Precisa saber se você recebeu já isso, se você está recebendo, né? Para quem ele está falando isso aqui, para quem recebeu, né? Para quem não recebeu, não, tá? Que evangelho? Que na cruz Jesus destruiu a morte, destruiu o diabo, destruiu o pecado, e que hoje ele está dentro de nós, e por ele estar dentro de nós, nós somos o quê? Amados, abençoados, escolhidos, pedra vivas, luz do mundo, sal da terra, salvos para sempre, tudo de bom, bom perfume de Cristo, carta de Cristo e mais que vencedores, tá vendo? Irmão, vem aqui fazer uma corrente que você vai vencer, com uma campanha de oração que você vai vencer. Não, você já é mais que vencedor. É por isso que eles querem que vocês não conheçam o evangelho, porque aí você fica sem saber, né? Fica um escravo deles, né? Então, Jesus já depositou, tá? Sua conta tá lotada lá de grana, lá, espiritualmente falando. E financeira também, né? Você pode conquistar também, né? Só que você não sabe disso, né? E ele diz, mais uma vez, para encerrar, ele diz, em 1 Coríntios 15:1, irmãos, olha o seu apóstolo falando para você, venho lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual estás firme e perseverais, tá vendo?
O que é perseverar? Não, sou de Deus, sou filho de Deus, amado, abençoado, estou na graça de Deus. Venha fazer uma corrente, uma campanha, não, meu amigo. Você está louco, você não tem noção do que você está falando. Que corrente, que campanha, que vale do sol, que vale de Gideão. Para de besteira, Ana. Eu sei quem é Deus, Deus está dentro de mim, o Espírito de Deus habita em mim. Para de falar besteira. É assim que você responde para esses líderes religiosos. Para de enganar as pessoas. Para de tirar as coisas dos seus irmãos. Deus está de olho em você. É isso que você tem que responder para ele, é perseverar, tá vendo? Por ele também vocês são salvos. Olha o evangelho que ele falou, que ele pregou para ele. Pelo evangelho, ele não disse que seria salvo. Vocês são salvos, né? Aí ele diz aqui, ó. Por este também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhas crido em vão. Né? O apóstolo Paulo diz, se você já sabe que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está dentro de você, e você continua nessa vida aí, então, para você, a menos que tudo que você ouviu foi em vão. Né? Então ele diz aqui, ó, mais uma vez, 1 Coríntios 15, 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhas crido em vão. Tá vendo? Então, se você não tem essa fé em Jesus, se você não leva a graça de Deus em vão, se você realmente procura entender que há um ser espiritual habitando dentro de você, habitando dentro do seu espírito, um Deus vivo e verdadeiro, então você não vai estar aí vivendo, fazendo campanhas, votos, sacrifício. Você crê na sua salvação, né? Você crê, porque o Espírito Santo lhe dá forças para isso, tá bom? Nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe o canal para todo o planeta Terra, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.